E aí, amantes da tecnologia, sejam bem-vindos. Você sabia que ter um pendrive bootable pode salvar seu dia em diversas situações? Seja para instalar um novo sistema operacional ou para recuperar seu computador que começou a apresentar falhas, ter um pendrive bootável é essencial. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar passo a passo de como criar um pendrive bootável de forma simples e rápida, utilizando o Rufus. Fique comigo até o final do vídeo e eu garanto que você vai estar pronto para criar seu próprio pendrive bootável em questão de minutos. Indo logo ao que interessa, do que você vai precisar? Primeiramente, nós temos que baixar o Rufus, atualizado na sua versão 4.4. Para isso, é só pesquisar Rufus aqui no Google. O primeiro link você vai fazer o acesso. E aqui a gente já consegue fazer o download da última versão, que é a 4.4. Tá? Temos a opção Standard, portátil, e fica a critério de vocês qual versão você vai fazer o download, tá? Vou baixar a 4.4. Se aparecer o anúncio, pode fechar ele. Ele já vai começar a fazer o download. Eu já baixei ele, não vou baixar novamente, mas é só fazer o download do programa. A partir desse momento, nós vamos precisar baixar as ISOs que nós vamos utilizar, tá? No caso, a gente vai utilizar a instalação de fazer um pendrive bootável para o Windows 10, 11 e também para Linux. Então, para baixar a ISO do Windows 10, é só digitar isso no Google. Lembrando que eu vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado do vídeo. Então é só digitar Windows 10 Creation Tools. Aqui no primeiro link você pode acessar. Assim que acessar o primeiro link, no caso do Windows 10, nós vamos vir em baixar a ferramenta agora. Aqui a gente vai selecionar o local e baixar essa ferramenta de criação. Tá? Sobre esse pacote de criação do Windows 10, a gente vai precisar abrir ele, assim a gente pode dar acesso de administrador. Aqui, logo nessa primeira parte, ele vai fazer alguns preparativos, então ele vai preparar todo o download, toda essa aplicação que nós vamos precisar para fazer a instalação do Windows 10, tá? Então vamos aguardar aqui, assim que tiver finalizado eu volto para mostrar para vocês. Então assim que finalizar essa primeira parte, ele vai dar avisos e termos de licença, nós temos que aceitar. Então ele vai continuar fazendo alguns preparativos aqui nessa parte. Então assim que ele finalizar, a gente tem duas opções aqui, ou atualizar agora o computador, ou criar a mídia de instalação no pendrive, DVD ou ISO. Então nós vamos selecionar essa opção, clicar em avançar. Aqui nós vamos ter algumas opções que ele já pega direto, usando as opções recomendadas para o computador que você está utilizando. Você pode desmarcar essa opção e selecionar manualmente idioma, a edição e a arquitetura. Após feito isso, eu vou deixar aqui como selecionado, vou dar um avançar. E aqui nós temos duas opções. Ou nós conseguimos, no caso do Windows 10, gravar direto ali pelo programa, ou nós podemos baixar o arquivo ISO, que aí nós gravamos pelo Rufus, onde nós conseguimos algumas opções a mais ali. Então eu vou selecionar o arquivo ISO, avançar, e aqui ele vai falar aonde que nós vamos salvar. Caso eu vou salvar na minha área de trabalho, quando eu clicar em salvar, ele já vai fazer alguns preparativos e aí nós vamos conseguir dar andamento. Assim que finalizar, a ISO ela já vai aparecer na área de trabalho para a gente. Outra opção que nós vamos fazer hoje é fazer a instalação do Windows 11. Então da mesma forma, Windows 11 Creation Tool, a gente vai colocar no Google, entra no primeiro link. Aqui para o Windows 11 é um pouco diferente, tá? Nós temos essa opção aqui, ó, baixar a imagem do disco ISO do Windows 11. Então aqui nós vamos selecionar o download que nós queremos, caso só tenha uma opção, Windows 11 Multi Edition ISO. Clicar em baixar, vai fazer uma validação e vai pedir para a gente colocar um idioma, caso eu vou colocar português Brasil. Faça a confirmação. A partir do momento que eu fizer a confirmação, já vai aparecer aqui para eu fazer o download dessa ISO. É só clicar nesse link e aqui selecionar onde que eu vou deixar e salvar essa imagem aqui, tá? Feito isso, a gente já tem a ISO pronta ali para utilizar do Windows 11. Já na questão do Linux, nós vamos pesquisar Download Linux no Google.
entrar também no primeiro link. Aqui nós vamos selecionar qual distribuição do Linux nós vamos utilizar. No meu caso aqui, eu vou utilizar a do Debian, mas você pode escolher qualquer uma delas. Quando nós selecionamos, aqui tem algumas opções para nós escolhermos. Então, você pode selecionar aqui, se você deseja baixar imagens de CD e ISO completas, por favor, vá à página de downloads. É só a gente clicar nesse link. Aqui nós vamos em baixar as imagens de CD e DVD usando HTTP. Aqui nós vemos imagens oficiais, CD e DVD da versão estável. E aqui nós escolhemos. A versão de CD, ela geralmente vai ser utilizada aí como NetInst, ou seja, ela tem os dados básicos do sistema e depois vocês fazem customizações de acordo com o necessário. Eu prefiro usar ela porque é mais leve e já vai dar toda a base do sistema ali para nós usarmos. Eu vou usar a MD64, então eu seleciono aqui. E eu venho aqui na opção do download, no caso aqui é o Debian 12.5.0.ISO, na versão NetInst. Então vou clicar aqui em cima, ele já vai abrir também a parte de download para nós fazermos o download aqui dessa ISO. A partir do momento que nós já baixamos todos os programas e arquivos que nós vamos precisar, então nós já conseguimos dar início aqui na criação do nosso pendrive bootável. Então, eu vou abrir o Rufus como administrador. Então, executar como administrador. Vou selecionar sim. E aqui nós temos a interface do programa. A gente consegue ver que é bem intuitiva e bem fácil de se usar. Eu já tenho um pendrive aqui conectado, tá? Então, eu vou selecionar ele, que é um pendrive de 32 GB que está aqui no meu computador. Eu recomendo que vocês utilizem no mínimo ali um pendrive de 8 GB, tá? Algumas ISOs, elas têm cerca de 4 GB de tamanho, então pode faltar um pouco de espaço se você utilizar um pendrive de 4 GB. Então ela não vai ser gravada ali e você não vai conseguir fazer seu pendrive bootável. Então no mínimo de 8 GB para ter certeza ali de que vai funcionar. Se quiser usar maior também não tem problema. Então aqui nós temos a seleção do boot. A gente deixa nessa opção, disco ou imagem ISO, e aqui nós conseguimos selecionar qual imagem que nós vamos utilizar. No caso aqui eu tenho a do Debian, que a gente fez o download, e a do Windows 11 também, que já baixou a imagem ISO aqui completa. No caso, é só selecionar qual que a gente vai fazer a instalação. No caso, eu vou começar aqui pela do Windows, tá bom? E aqui nós temos um ponto interessante. A gente pode clicar aqui, dependendo da versão do Rufus, ele permite que nós baixemos diretamente a imagem que nós vamos utilizar. Então, quando a gente seleciona baixar ali, a gente pode clicar aqui em cima. Então ele vai dar essa caixa de diálogo para a gente, para nós escolhermos qual versão a gente quer. É o Windows 10, 11, versão 8.1. Então, por exemplo, eu posso deixar selecionado aqui o Windows 11. A próxima parte aqui ele fala qual que é a build que nós vamos utilizar, no caso só tem uma, eu dou um continuar. A edição também só tem uma, que é o Windows 11 Home Pro Edu, continuar. E aqui ele vai pedir o idioma, pode deixar português Brasil, nesse caso, eu irei utilizar. A arquitetura que nós vamos utilizar também só tem 64 e tem a opção de baixar usando o navegador, mas nós podemos clicar em baixar aqui, que ele já vai fazer automático, só nós informarmos aqui o local em que vai ser salvo, tá? Para essa questão aqui, nós temos a opção de imagem, nós deixamos instalação padrão do Windows. E aqui nós temos um ponto que é muito importante, que é o esquema de partição. Nós temos a opção GPT e MBR. Eu já fiz um vídeo mais completo falando sobre esquemas de partições aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Se vocês quiserem ver e ter mais informações depois, podem acessar lá. Mas dando um resumo para vocês, as partições MBR você vai utilizar quando você tem um hardware mais antigo. Já as partições GPT, elas são utilizadas tanto para hardwares como para sistemas mais novos. Então você precisa saber como que o seu hardware, qual é o tipo do seu hardware, tá bom? Para você poder selecionar aqui. Além de alguns outros detalhes, as partições MBR elas suportam até disco de 2 TB no máximo, já a GPT nós não temos um limite para isso. E aqui nós temos um outro ponto importantíssimo que nós devemos levar em conta. Quando nós selecionamos uma partição GPT, o sistema do destino ele é o EFI, ou seja, o nosso hardware deve ter suporte ao EFI, ou ser nativo EFI ou ter suporte.
Nessa parte é muito importante nós escolhermos corretamente, porque se o nosso sistema ele aceitar apenas o FI, ele tem que ser instalado com uma partição de EPT, porque senão vai dar algumas telas de erros, como aqui vocês podem ver aí na tela agora. Da mesma forma, se nós escolhermos MBR e for um hardware que só suporte o EFI, também vai dar um problema ali para vocês na hora da instalação. Então se atentem a essa questão aqui, tá bom? Exibir propriedades avançadas. Aqui nós conseguimos listar os dígitos rígidos USB. Essas partes aqui não tem necessidade de você fazer utilização, tá? Você selecionar ou não. Opções de compatibilidade. Deixa eu só selecionar uma ISO para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Quando a gente utiliza MBR, o esquema de partição MBR, nós vamos ter essas opções aqui. Então, opções de compatibilidade para BIOS antigas. Essa opção aqui você pode usar quando o seu hardware for muito antigo, tá? For um hardware bem antigo ali, você pode até colocar esse modo de compatibilidade. Caso você instale e dê algum erro, tente instalar e dê algum erro, você pode usar essa opção. E também essa opção, usar MBR do Bufos com ID de BIOS. Isso aqui é basicamente para dar aquela mensagem de selecione, aperte qualquer tecla para iniciar a instalação do Windows, tá? Então é bom deixar marcada essa opção. Aqui você vai dar um nome do volume, pode pôr pendrive, bootável Windows 10, por exemplo. Aí você pode escolher o nome que você quiser aqui, tá? Windows 10, Windows 11. Eu vou deixar aqui como Windows 11, que é a imagem ISO que eu selecionei, tá? Sistema de arquivos NTFS, esse é o padrão. Tamanho do cluster, também pode selecionar o padrão de 4096. Aqui tem mais algumas informações avançadas. Selecionando essa daqui, você faz uma formatação rápida. Eu geralmente utilizo, é bem mais rápido o processo e não costuma dar erros, tá? Criar arquivos de nomes estendidos e ícone. Essa opção é para você poder pôr nomes maiores e também utilização de ícones. É bom deixar marcada essa opção aqui. E também você pode fazer uma procura de blocos defeituosos do seu pendrive antes de fazer a instalação. Eu geralmente não utilizo essa opção, fica a critério de vocês, tá? Mas geralmente por padrão eu não utilizo essa verificação. E aqui você escolhe quantas vezes será verificado. Selecionei tudo, selecionei a minha ISO, então agora eu posso iniciar o processo. Quando a gente vai iniciar o processo, lembrando que aqui eu estou selecionando o esquema de partição MBR, ele vai dar as informações aqui para a gente poder ter mais algumas seleções. Então, por exemplo, a gente pode remover a exigência de 4 GB de RAM e Secure Boot, também o TPM 2.0. Quando nós selecionamos, essas exigências deixam de ser necessárias. Também, remover a experiência de uma conta online da Microsoft. Acontece muito de que, dependendo de como você faz esse pendrive, quando você vai instalar ele vai pedir obrigatoriamente uma conta da Microsoft para você conseguir dar sequência na instalação, tá bom? Se você marcar essa opção, não necessariamente você vai precisar. Então vai ser mais fácil você conseguir criar uma conta local ali e depois, se quiser, adicionar uma conta. Criar uma conta local direto, você pode pôr aqui qual é o nome dela, então já vai criar direto se você selecionar essa opção. Definir as opções regionais com os mesmos valores desse usuário, ou seja, vai pegar o que você tem hoje e utilizar essas opções quando você for usar esse pendrive. Também pode desativar a coleta de dados, que é aquelas perguntas quando você está instalando o Windows, se deseja coletar informações, compartilhar informações para que o Windows possa fazer anúncios, possa melhorar a sua experiência. Desativando, ele vai pular essas perguntas sobre privacidade. E também você pode desativar a encriptação automática do BitLocker, tá? Só mais um detalhe, nessa questão de partições MBR, como que eu sei que meu hardware ele suporta ou não isso? Se nós vimos aqui e apertarmos o botão do Windows mais R, nós vamos abrir esse prompt aqui. E quando nós abrimos, nós vamos digitar msinfo32. Quando nós damos OK, vai aparecer essa tela para nós. E aqui nessa tela, nós temos um módulo da BIOS. Então, a minha BIOS, no caso, está setada como o EFI, tá? Mas vocês podem aí ver como está do sistema de vocês. E aí, podem fazer ou não a alteração dessa parte. Lembrando, se você for usar o sistema
que ele permite você fazer a escolha tanto de UEFI como de a BIOS Legacy. Para fazer essa alteração, você tem que entrar nas configurações da BIOS e fazer a edição por lá. Para isso, você vai apertar alguns botões, depende muito de cada fabricante, de cada marca, mas geralmente ele se mantém entre o Delete, o F2 e o F8 do teclado. Então, quando você estiver iniciando o seu computador, aperte repetidamente essas teclas, que ele vai entrar na tela de controle da BIOS. E lá você pode fazer essa alteração aqui, ou o EFI ou a BIOS Legacy. Então assim você vai conseguir dar sequência ali na criação do seu sistema, tá bom? Então nessa parte vamos dar o iniciar. Aqui ele vou deixar só com essas duas marcadas e eu posso dar OK. Aqui ele dá um aviso, e isso é muito importante. Se nós vamos usar esse pendrive para fazer um pendrive bootável, nós temos que tirar tudo que nós temos de informações lá de dentro, porque tudo que está no pendrive vai ser deletado ali. Então aqui é só uma confirmação, e aqui ele vai começar a fazer a formatação e preparação do pendrive de acordo com a ISO que a gente escolheu aqui, que é a ISO do Windows 11. Assim que terminar, eu retorno para mostrar o resultado para vocês. Aqui nós finalizamos a instalação, a criação do pendrive bootável. Então ele vai dar mensagem para nós aqui de pronto. E a partir desse momento nós já podemos fechar essa janela do Rufus, tá? Só um ponto, lembrando que se a gente for fazer a instalação de um sistema Linux, por exemplo, o passo a passo vai ser o mesmo. A única diferença é que aqui na hora de selecionar a ISO, nós vamos selecionar a ISO, por exemplo, do Debian, que foi a que a gente fez o download aqui. Todas as outras informações, ela continuam a mesma. Então os preenchimentos aqui vão acontecer da mesma forma. Assim que finalizar o processo, vocês já vão ter aqui um pendrive bootável, que com o nome que a gente escolheu ali, pronto para ser utilizado, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você. Se você gostou realmente desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para poder ficar por dentro de todos os vídeos novos que nós lançamos. Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, também deixe no comentário aqui embaixo. Nós iremos ler todos e quem sabe o próximo vídeo não seja sobre o assunto que você escolheu e comentou com a gente. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos que você também acha que podem se interessar por esse assunto.